Oi, gente! Boa noite! Hoje são 17 de janeiro. Já são aqui 19 horas e hoje nós estamos iniciando uma live incrível, no qual eu estou muito grata, muito feliz, porque o mês de janeiro é o mês da conscientização da saúde mental. E hoje nós estamos eu estou abrindo esse espaço para falar da importância da saúde mental para os homens. E eu tenho um convidado que eu respeito muito. Na verdade, meu esposo o conheceu primeiro, depois me apresentou. E eu adquiri um carinho muito grande por esse homem de Deus, pastor, psicólogo, Alexandre Ramos. Eu já vou chamá-lo, porque hoje o tema dessa live é: homem, talvez você deva conversar com alguém. Então, para você que está entrando agora, eu já vou chamar o nosso convidado. Aperte esse aviãozinho aí que está do seu lado, compartilhe essa live com diversas pessoas, porque eu tenho a certeza que essa live vai acrescentar muito na vida de muitas pessoas, de homem, mulher. São tantas pessoas com um vazio emocional, são tantas pessoas com dificuldades de relacionamento, porque o homem, ele se cala dentro do seu ambiente de trabalho, ele se cala em casa, e aí isso vai gerando diversos conflitos, tanto para a sociedade, quanto para ele na família. Então, quero te convidar a divulgar essa live, porque eu tenho a certeza que muitas famílias serão abençoadas com essa live. Então, vai lá, compartilha, divulgue, e vamos abençoar outras pessoas. Eu costumo dizer que quando eu faço uma live, é para que realmente pessoas possam ser alcançadas, sabe? Através do conhecimento. Se a gente for parar e pensar assim, mas é tanta gente já fazendo, mas talvez quando você envia o link, Deus está usando a sua vida para uma pessoa que está ao seu lado. Talvez aquela pessoa famosona não vai nem assistir essa live. Então, assim, divulga essa live, manda para todo mundo, porque eu tenho a certeza que a sociedade, hoje, nessa sociedade, nós estamos precisando despertar homens para que eles consigam desenvolver o seu papel dentro do seu lar, dentro da empresa onde trabalham, no seu ambiente social. Então, esse é o nosso objetivo com essa live de hoje. Despertar homens para ter uma saúde emocional com mais qualidade. Amém? Então, já vou chamar aqui meu convidado, já está ali me esperando. Olha, eu sempre erro aqui, no convite aqui, que ainda não estou acostumada. Estou procurando aqui. Acho que já foi. Foi. Pastor, já mandei o convite. Vê aí se já chegou. Ó, solicitação. A solicitação já foi. Ó, entrar ao vivo. Ó, eu mandei o convite. Não, calma aí, eu acho que eu fiz uma besteira. Entrou. Eu sempre mando errado. Acho que eu apertei o negócio de ligar aqui. Tá me ouvindo bem, Ana? Tô ouvindo, tudo bem, que alegria, que privilégio. A honra é Tá toda minha. aqui. Esse bendito dia chegou, né? Opa! Glória a Deus. Para mim é uma honra muito grande, tá, Ana? Poder estar aqui, participando desse momento tão bacana contigo. Tenho acompanhado teus trabalhos, né? Às vezes entro rapidinho, curto um pouco, saio, mas assim, tem visto que é um trabalho muito bacana. É um trabalho que tem ajudado, a disposição de ajudar pessoas, né? De orientar, ser ponte de conhecimento é muito importante. Uma atitude, é algo muito sublime. E eu tenho certeza
que hoje, com essa live, esse tema, essa proposta, né, que você traz, acho que vai ficar uma contribuição muito legal. Não só para os homens, mas acredito também para as esposas, um olhar diferente, vai ser bem bacana. Sim, eu tenho orado muito, sabe? Eu não. Eu fui fazer uma consultoria assim de como se posicionar mais no Instagram, e aí a pessoa falou assim: olha, você tem que parar de falar um pouco da sua vida pessoal, você tem que se posicionar assim, você tem que se posicionar dessa maneira. Aí eu falei assim para a pessoa: então esquece tudo, não quero nada disso. Porque quando eu decidi romper com a minha timidez, foi porque o Senhor falou assim para mim, né? Eu posso não ter te curado como você gostaria que essa cura chegasse, mas eu permiti até o dia de hoje você dessa maneira para que você seja usada pela minha presença. Então, eu tenho alinhado o meu profissional com a busca pela presença do Senhor para que eu seja um instrumento de cura na vida de outras pessoas. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje fazendo essa live, porque eu tenho a certeza, mais uma live, no qual vai ser usada como instrumento do Senhor. Eu não fico ali, ai, tem quantos assistindo, tem quanto. Não, porque às vezes a gente busca uma multidão e o Senhor está falando assim, filha, eu quero te usar para salvar essa. E É você está verdade. preocupada com uma multidão. E a multidão é consequência do Senhor, do que ele achar que tem que vir, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu respeito a sua vida como pastor, como psicólogo. E hoje, conversando com uma pessoa, eu falei assim: Fulano, vou fazer a live com o pastor Xandão. Aí eu falei assim, ele é direitinho? Porque hoje em dia a gente vê tanta propaganda, né? E aí o interior da pessoa a gente não conhece, a realidade. Aí essa pessoa falou assim: a família dele é uma bênção, ele é um testemunho de verdade. Então, assim, pode fazer a live com ele, porque ele é direitinho. Então, fiquei muito feliz por essa referência, Ah, né? Que Deus te abençoe legal. cada vez mais. Pastor, eu sempre inicio a live com uma oração, mas vou te pedir para fazer essa oração, para que essa live alcance famílias, pessoas que o Senhor quer, não que a gente queira, mas que o Senhor quer tocar na vida dessas pessoas. Depois eu vou divulgar, eu mando para algumas pessoas, ela vai ficar gravada lá e que essa live chegue a quem realmente precisa. Então, o senhor pode fazer essa oração para a gente começar no tema? Amém. Então, oremos. Pai, em nome de Jesus, Amém. queremos te agradecer por esta oportunidade, Senhor, de estar aqui trocando conhecimento, Pai, e aprendendo mais, Senhor, porque a tua palavra, em Provérbios 4:18, diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E é esse o nosso desejo, crescermos, Senhor, na graça, no conhecimento, Amém. aprendendo as Glória coisas a Deus. concernentes à sua palavra, as coisas concernentes ao homem, Pai, ao ser humano, Pai, para que possamos assim nos alinharmos com o teu propósito, crescendo e manifestando tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Pai, que essa noite, que esse momento possa definir, Pai, coisas grandes na vida daqueles que vão ter acesso a essas informações, que possa ser um divisor de água. Pai, que possamos diminuir e o Senhor crescer aqui nesse lugar, que o Senhor venha brilhar, que possamos ser instrumentos seus. Certamente tributaremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor a Ti. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Glória a Deus. Pastor, se apresenta quem não te conhece. Bem, eu sou Alexandre Ramos, né? Mais conhecido aí como Pastor Xandão, né? Como a turma me trata carinhosamente, eu gosto de ser tratado assim também. Bem, certa feita, Ana, e acho que a minha apresentação vai por esse caminho. Eu estava correndo, né? Aqui no Parque do Jericinó,
e alguém aparelhou do meu lado e falou, cara, eu te chamo de quê? Doutor, pastor, escritor, o que eu te chamo? Falei, rapaz, me chama de Alexandre, porque eu me sinto mais confortável. Alexandre me conecta ao meu propósito existencial. Eu falo para minha mãe que ela não colocou um nome, ela colocou uma profecia em mim. Né? Eu carrego uma profecia, porque Alexandre, o nome Alexandre significa ajudador de pessoas, né? Protetor da raça humana. E eu me sinto muito conectado ao meu propósito existencial, hoje dentro da psicologia, com a música, porque eu digo que a minha arte é tocar pessoas, né? E é Amém. o meu desejo nessa noite também, não sendo presunçoso que eu tenho algo para tão grandioso, mas dentro daquilo que a gente tem recebido através do conhecimento, da palavra, da psicologia, poder compartilhar, né? Ana, assim, é muito legal porque para quem não me conhece, né? Hoje estou caminhando aí para 50 anos de idade, Legal. um casal de filhos, né? Rafa, e hoje nós estávamos almoçando e meus sobrinhos estavam lá em casa. E aí o meu filho falou assim, caraca, Laís, a gente está ficando velho, né? A gente, esse ano, nós vamos fazer 24 anos. Aí eu olhei para eles assim e falei, caramba, o meu caçula vai fazer 24 anos, gente. Deus, passa muito rápido. Né? A Rafa, que é a primogênita, vai fazer 28. Então a gente está caminhando, a Cris está fazendo planos, né, para casar de novo, fazer renovação de voto, 30 anos de casado. Né? Que legal. A gente já está se preparando já para isso, com os 30 anos. Né? Temos 31 anos de convivência, isso é legal. Eu acho que é importante compartilhar isso aqui, porque de tudo que a gente vai tratar hoje é atravessado. Eu digo que eu não estou chegando aqui sozinho, eu chego com a minha história, né? Eu tenho uma Sim. história, eu tenho. Então a gente chega atravessado por isso também. Coisas boas, fracassos, erros, que a gente está aprendendo. Foi como eu orei aqui, né? Eu gosto muito desse Provérbios 4:18, que diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. E espero que tudo aquilo que a gente vai trabalhar aqui possa contribuir para ajudar as pessoas que estão aqui, né, ofertando esse momento conosco. Amém. Amém. E né, o mês de janeiro, onde levantamos, né, a bandeira, vamos dizer assim, nós falamos muito sobre a conscientização da saúde mental. Eu costumo dizer que o que acontece na sociedade, né? Nós não fomos ensinados. Nós vamos para uma escola, recebemos conteúdos e mais conteúdos, somos conteudistas, vamos dizer assim, mas aquele cuidado com a saúde mental nunca existiu. Hoje em dia tem escolas que estão colocando a inteligência emocional como parte da disciplina, porém, na verdade, diante de todos os nossos ancestrais, o que é falar sobre saúde mental? Não é. É você reproduzir o que o outro te ensinou, ainda que seja errado, ainda que seja certo. Nós vivenciamos uma reprodução. E aí a gente encontra o quê? Homem não chora, homem não conversa, homem não desabafa, a mulher que fala muito. E aí a gente vai para uma sociedade com homens despreparados, é o que eu tenho visto, para conduzir uma família e para conduzir até mesmo as suas tarefas seculares, seja no pastoreado, seja numa empresa, por causa dessa dificuldade de colocar para fora os seus sentimentos, as suas demandas. E aí, eu pergunto, o que o senhor, como psicólogo, deixa eu ver aqui a minha pergunta, qual a importância da comunicação? Queria que o senhor fizesse essa diferença. Qual a importância da comunicação na vida do ser humano e especificamente na vida do homem?
Então, a comunicação, ela desempenha um papel essencial na vida do ser humano, né? Especialmente do ponto de vista psicológico, social e emocional. Eu costumo dizer que a comunicação é a base da construção das relações saudáveis, né? E quando eu falo de relações, eu não estou falando somente de relação com o outro, a relação também, né, intrapessoal, né, a relação consigo mesmo. E aí eu penso aqui alguns aspectos importantes da comunicação. A comunicação, Ana, ela permite que as pessoas expressem o seu sentimento, o que sentem, né? Guardar emoções, especialmente as negativas, pode levar a um acúmulo de tensão e pode manifestar problemas físicos, problemas psicológicos. É isso que a gente vê hoje dentro do setting terapêutico, né? Em contrapartida, já a verbalização ajuda o indivíduo a processar as experiências, encontrar alívio, a capacidade também de poder ressignificá-las. Uma outra coisa, o ser humano ele é social por natureza. Viver é conviver, né? É estar com, né? Viver não tem como viver isolado. Então, o ser humano ele é social por natureza. E a comunicação é o principal meio de estabelecer essas conexões. Relações de qualidade, elas são fundamentais na promoção da saúde mental. Oferece suporte, oferece compreensão, sobretudo, o sentimento de pertencimento, que é algo muito importante na vida do ser humano. Então, a habilidade de se comunicar, e eu digo assim, de forma assertiva, é essencial para poder resolver conflitos, superar desafios. Quando eu falo de forma assertiva, Ana, eu estou falando o seguinte, porque assim, pensa, eu costumo dizer, não há vida saudável nas polaridades. Quando eu falo assertivo, eu estou falando de equilíbrio, né? Porque tu pensa numa pessoa passiva e uma pessoa no outro extremo, né? Agressiva. Então, não tem vida saudável aqui na passividade. Eu me fecho, eu me calo, eu prefiro não falar. Ou então vou para o outro extremo. Se eu falo, já falo de uma maneira muito intensa e machuco e fere. Então não tem vida saudável nas polaridades, nem na passividade, nem na agressividade. O que nós precisamos encontrar é o lugar da assertividade, o equilíbrio, né? Se eu transito nesse lugar da agressividade, eu vou voltar um pouquinho, eu preciso voltar um pouco, né? E se eu estou aqui na passividade, eu vou precisar trazer essa pessoa para esse lugar um pouco mais de agressividade, né? Então eu digo que nós precisamos, né, desenvolver, buscar essa habilidade, né, de se comunicar de uma maneira assertiva, porque assim, um outro aspecto da comunicação é que ela tem um poder de regulação emocional. A comunicação, especialmente dentro de um contexto terapêutico, ela ajuda na autorregulação emocional, né? Então, compartilhar experiências difíceis, dolorosas, tem o poder de aliviar o sofrimento emocional e contribuir para a autorregulação, que na medicina a gente é chamado também de homeostase, né? É o equilíbrio. E a partir daí vem a ressignificação e os ajustamentos criativos para a vida. Eu costumo dizer, eu não sei se você assistiu Divertidamente, eu gosto muito daquele. Eu assisti o 1 e o 2, né? Eu digo uma coisa, e é muito importante. Na verdade, eu digo que eu aprendi assim, né, com a literatura, que reencontrar-se com as emoções e aprender a abraçá-las é algo curativo. A comunicação é um pilar indispensável
para promover isso, esse contato, né? Porque através da comunicação vem o sentimento, vem as sensações. Então, como é importante. Lacan, um dos discípulos de Freud, né? Ele dizia o seguinte, que doenças são palavras não ditas. Isso. Então, a gente vê o homem hoje adoecendo, né? O homem, o IBGE, ele mostrou nas suas pesquisas que o homem vive bem menos que a mulher, né? Em faixa de 10 anos menos do que as mulheres, porque eles não se cuidam, porque eles têm dificuldade de buscar ajuda, né? Geralmente guardam demais as questões, as tensões da vida, não compartilham, então acabam adoecendo. E assim, né? E começa a gerar conflitos, né? Para o seu relacionamento, seja qual for, seja casado ou não, seja com o pai, por exemplo, gera conflitos ou às vezes nem gera conflitos, mas deixam marcas esse silêncio do homem, essa falta de comunicação. Eu lembro que o meu pai, ele estudava. O meu pai, eu nem lembro se ele tinha voz dentro de casa, porque ele era um homem que chegava do trabalho, deitava no sofá, era uma pilha de livros ao lado dele, e ele lia. Ele tinha um conhecimento de tudo. Então, ele entregava o quê? A questão da provisão dentro de casa, mas de comunicação não tinha dentro de casa, nem com filhos, nem com a minha mãe, no caso. E eu cresci buscando esse afeto, porque no silêncio dele eu achava, não existe amor, mas pelo contrário, existe o amor. Então, olha como a comunicação ela é importante. Eu nunca ouvi um eu te amo do meu pai, eu nunca ouvi um tá tudo bem, como foi na escola. Entendo hoje com as demandas emocionais que ele teve, mas olha como esse silêncio ele pode levar danos para outros e para si, porque ele se fechava. Então, realmente, você pontuou aí sobre que quando nós falamos, quando o homem, né, ele fala, ele consegue expor, ele se dá, né, uma oportunidade de ressignificar as dores. Eu peguei isso daí e realmente é isso, né? Nós precisamos falar para ressignificar as nossas dores, senão fica tudo ali, guardadinho. Hoje eu estava falando com a minha irmã, que eu estou correndo, né? Eu decidi, tem um ano, a cuidar da minha saúde física, porque eu não levava isso a sério, não. E aí eu comecei a correr, corro pouco ainda, tá? Corro 10 minutos só. Mas, quando eu não estou aguentando, eu vou correndo e vou falando assim, você consegue, vai, você já superou tantas coisas. Aguenta mais um pouco. E vou ali falando, aguenta mais um pouco. E teve um dia desse que eu percebi o quanto essa fala, para mim, ela me ajuda e me faz chegar no meu destino final da minha corrida. Então, olha, mais uma vez a importância da comunicação, né? É legal ouvir isso que você está falando, porque me fez lembrar de um texto, né? Quando Jesus diz que o que contamina não é o que entra, é o que sai, né? Porque quando a gente fala, entra, o lugar mais, a conexão mais próxima é o nosso ouvido. Então, assim, quando você fala que está se retroalimentando, é muito importante, né? As pessoas, às vezes, esperam de fora essa fala, essa voz, mas também é uma voz, a gente vai falar um pouco sobre isso, Ana, mas só dando um contorno aqui dentro dessa questão da comunicação. Ana, ao longo da vida, nós somos atravessados por muitas experiências, boas e ruins, né? Afetos positivos, afetos negativos, que marcam, né? No caso de afetos negativos, que marcam dolorosamente a vida. Às vezes é o silêncio, às vezes uma palavra, uma negativa, uma palavra que machuca, uma palavra
que marca, que cria um estigma, né? E as pessoas guardam isso, às vezes é uma experiência, um abuso moral, sexual, e assim, eu digo o seguinte, tudo que entra vai sair. O nosso corpo ele trabalha o tempo todo buscando a homeostase, buscando o equilíbrio. Em algum momento, é o famoso que a gente diz no senso como engolir sapo. Você engole o sapo hoje, engole amanhã. Às vezes é uma palavra, um apelido, é um bullying. A pessoa vai guardando e vai chegar uma hora que isso vai sair. E às vezes sai da maneira mais terrível. Agora, tem um caminho, tem uma possibilidade também. É quando eu falo que a gente vem para o equilíbrio, sai da passividade, né? E vem para o lugar da fala. Eu preciso dar voz, eu preciso dar fluidez àquilo que está ali dentro. Então é muito importante. Agora, é bom a gente pensar o porquê os homens têm tanta dificuldade, né, Ana? Porque de se expor aos problemas, né? Pessoais, eu falo, quantas pessoas já chegaram aqui no consultório, né? E falam assim, eu lembro de uma pessoa que eu atendi, e ele falou, cara, eu vim aqui porque minha filha sempre falou que eu tenho que buscar psicólogo, e na verdade eu não tenho nada, mas a glicose dele não descia, tomando 5 medicamentos, e assim, aí eu fui percebendo que aquilo tinha um fundo emocional, né? E eu perguntei, você trabalha com o quê? Aí ele falou o seguinte, eu sou pastor. Aí eu falei, uau! Então, assim, as demandas do trabalho, da profissão, do lugar, né, onde atua, então ali eu já imaginei, já criei uma imagem, falei, poxa, imagino o que vai vir aí, realmente. A gente pôde trabalhar muitas coisas, e assim, a glicose dele foi baixando e entrou no nível que precisava chegar. Então, assim, nós às vezes adoecemos por não falar. E agora, por que a dificuldade? Porque os homens têm muita dificuldade de fazer esse movimento. E eu digo que a dificuldade dos homens em expor problemas pessoais, emocionais, tem raiz na cultura, né? Na cultura, tem raízes sociais, tem raízes também psicológicas. Diversos estudos, Ana, e pesquisa aponta que para fatores que influenciam nesse comportamento, né? Um dos fenômenos é esse: construções da cultura, construções sociais, né? Por exemplo, o estereótipo, né, da masculinidade. Eu digo que existe uma masculinidade tóxica, né? Desde cedo, muitos homens, eu falo que eu também fui fruto disso. Muitos homens são socializados para acreditar que eles devem ser fortes, autossuficientes, resistentes. Mostrar vulnerabilidade frequentemente está associado a fracassar, né? Como se, caramba, eu estou desconstruindo tudo isso, né? Então, assim, por isso os homens evitam isso. Então, em muitas culturas, os homens são vistos como responsáveis de prover, de proteger. Então, expor as emoções ou problemas, para eles, pode ser interpretado como um sinal de incapacidade de cumprir o seu papel. Verdade. E o senhor está falando, está me lembrando, eu perdi, né? Faleceu uma tia um tempo atrás, e o filho dela, quando nós chegamos em casa, ele era filho único, e a minha tia morreu nos braços dele, teve um infarto, morreu ali. Quando nós chegamos em casa do velório, ele sentou e ele verbalizava assim: homem não chora, homem não chora. Ele ficou assim, paralisado. Ele só verbalizava isso.
homem não chora, homem não chora. E nós ficamos com ele, porque ele ficou muito mal, ele só deu conta que ele estava no nosso meio, a gente levava ele para tomar banho, ele tinha 18 anos nessa época, e no banheiro, homem não chora, sentava com ele, homem não chora. E assim ele passou pelo enterro, né, da mãe, e eu guardei isso, né? E agora eu estou lembrando, essa dificuldade da comunicação. Aí ele entrou num sofrimento muito grande, entrou em depressão, infelizmente seguiu outros caminhos não legais, talvez por causa dessa falta de comunicação, de querer ser o durão, de querer ser aquele, né, o provedor, aquele que é o forte, não querer demonstrar a fraqueza mesmo diante da morte de uma pessoa tão importante. Mas E aí percebe, vem Ana, que isso vem da cultura. Tu vê, ó, homem não chora, engole o choro. Esse engole o choro também, a gente escuta muito isso na escola. Engole o choro. Gente, isso aí o homem não chora também. Né? Engole o choro. Chorar para quê? Isso aí é bobeira. Bobeira para quem? Eu digo que só faz sentido o que é sentido. E às vezes o que o outro está sentindo não é o que eu estou sentindo. Eu preciso respeitar o que o outro está sentindo. Entende? Então, assim, isso é uma coisa muito séria. Esse tema ele é muito profundo, Ana. Né? Quando eu penso aqui, até mesmo dentro dessas questões, né, que precisam, porque o homem tem essa dificuldade, tem uma outra coisa, as normas de gênero. Meninas, em geral, elas são incentivadas a falar sobre sentimentos, enquanto meninos frequentemente são desencorajados. Isso resulta num déficit na capacidade do homem reconhecer e verbalizar as emoções, algo que é conhecido como alexitimia. Né? Na verdade, o que é alexitimia? É um sintoma que aparece muito em crianças com autismo. É a falta da capacidade de descrever as emoções e os sentimentos. O meu papel como terapeuta, eu trabalho muito isso, o contato com as emoções, com os sentimentos. Às vezes você pergunta para o cliente o que você está sentindo. Não sei. Não consigo sentir. Porque eu entendo que ali há um bloqueio, há uma dificuldade, né, de fazer contato. E eu procuro respeitar isso também, né? Mas é importante. É pelo contato que eu me firo, é pelo contato também que a gente se cura. Entendeu? Então, assim, os homens que se desviam dessas normas de gênero enfrentam um julgamento terrível, até exclusão social. Né? E você lava a louça, cara? Caraca, você chora? Cara, o cara chorando. Uhum, verdade. E assim, aí o que acontece com essa falta de comunicação do homem, essa dificuldade de falar? Vamos falar um pouquinho para os casais. Às vezes, a falta da fala dele, a falta de expressar os seus sentimentos, a falta de expressar a sua insatisfação, faz com que, por exemplo, a esposa pense milhões de coisas. Porque a mulher é comunicativa, então ela não está entendendo o que está acontecendo naquele cenário do pensamento dele. Não que ele precise, né, tá ali falando, esmiuçando cada dor, cada situação, mas há uma necessidade de compartilhamento a mais dentro de casa para essa família, para que essa esposa se sinta mais segura, né? Porque esse silêncio, eu lembro que a minha mãe, ela falava assim, né? Seu pai já está em silêncio, seu pai já está em silêncio. E o como aquilo fazia mal. Porque é como se você ficasse perdida dentro de uma casa que é sua. Porque não existe uma troca. Então, a troca de falar, hoje eu não estou legal. Pelo menos isso. Alguma coisa aqui dentro não está legal. O que eu dou dica aí para os homens, acordou. Vocês estão mal,
mal por algum motivo. Ai, gente, que susto aqui. Eu tô com 2 cachorros aqui. Meu Deus do céu. Isso é ao vivo. Nunca aconteceu. Tomei um susto. Então, o que que acontece? Essa falta dessa comunicação do homem se expressar para a esposa, ela traz danos, porque às vezes é uma coisinha tão simples, ele só não acordou bem. Mas se ele se fecha no silêncio, a esposa que conversa bastante, aí começa a trazer conflitos para dentro desse lar, dentro desse casamento, só por causa da falta de comunicação. Ana, Né? bem, a gente está falando aqui de algo, né? Porque os homens têm dificuldade de expor, né? Os seus problemas pessoais, emocionais, né? Construção social, né? E cultural, normas de gênero, medo de julgamento. Muitos homens temem ser julgados negativamente e rejeitados ao compartilhar os problemas emocionais. E aí, o que eles fazem? Internalizam. Muitas das vezes, isso é uma forma de tornar isso... É como se fosse... É um mecanismo de defesa. É um mecanismo de defesa. E isso pode levar a um acúmulo de tensão emocional, eventualmente manifestar comportamentos agressivos, né? E que é um problema em saúde mental, como abrir porta para depressão, para ansiedade, mas essa questão do internalizar, né? E aí a gente está falando agora dentro desse contexto também da família, do relacionamento. Aí tu imagina, a pessoa não fala. E quando fala, fala de uma maneira agressiva. Ana, o que é mais fácil? Você que está aí nos assistindo, coloca aí, responde isso para mim. O que é mais fácil, administrar uma bola de neve ou uma avalanche? Coloca aí para mim. O que você acha? O que é mais fácil? É verdade. E é o Mais que o fácil é silêncio... administrar uma bola de neve. Só que uma avalanche, ela um dia foi uma bola de neve, que foi crescendo. E aí acho que fica essa analogia, né, do homem que guarda. Ele está ali, ele está quieto, ele não fala. E a coisa vai crescendo, e quando ele solta de uma maneira muito agressiva. Verbalmente e às vezes até fisicamente. Como é importante essa comunicação, essa troca, o falar o que sente. Olha, eu estou sentindo isso. Ó, quando você fala comigo, eu me sinto desrespeitado. Às vezes o outro não sabe o que está passando ali dentro do outro, né? Então, como é importante isso. Mas, às vezes, o medo do julgamento, e a gente precisa criar dentro do nosso contexto familiar um ambiente de acolhimento, né? Quando o outro fala, será que ele é ouvido? Será que ele também é acolhido dentro? Mas aí volta aquela coisa, pô, mas isso é uma bobeira. Mas bobeira Será para que quê? não vai ser julgado, né? Será que se não vai ser julgado? Será que essa esposa não vai colocar sobre esse marido uma expectativa, uma decepção, né? Entendi. Ó, eu vou fazer outra pergunta aqui. Um homem que tem dificuldade de expor seus sentimentos pode desenvolver alguns problemas emocionais, né? Eu sei que já foi falado, mas cita alguns específicos. Quando ele não fala, o que ele pode estar desenvolvendo dentro dele? Então, o homem que tem dificuldade de se expor, né, e isso se dá por conta do medo, ele pode desenvolver muitos problemas emocionais, né? Depressão, que é a incapacidade, muitas das vezes, de verbalizar emoções, que pode levar, e isso pode levar a sensação de isolamento e desesperança, ansiedade, né? Reprimir os medos, preocupação, pode resultar num alto nível de ansiedade.
muito. A ansiedade, muitas das vezes, ela é agravada por falta da habilidade de lidar com os estresses emocionais, né? Eu costumo dizer que a gente precisa aprender até a dialogar. Mais uma vez vem a comunicação, né? E aí uma comunicação, às vezes, intrapsíquica, porque, assim, porque a gente precisa aprender a dialogar com a ansiedade. A ansiedade, Ana, eu acho que é importante falar isso, porque assim, hoje o Brasil ele está no ranking. Como aumentou o número de pessoas com transtorno de ansiedade? Eu digo que a ansiedade é o elan vital de todo ser humano. Todo ser humano tem ansiedade. Ana, você já possivelmente, com certeza você já foi a um casamento. Ontem, por exemplo, te vi numa formatura, né? Mas eu vou usar o casamento, porque o casamento ele dá mais um chance no negócio. A mulher vai no casamento, ela tem que fazer unha, cabelo, unha, cabelo, a roupa. Dá mais uma pista aí, Ana. Unha, cabelo, Cabelo, roupa, maquiagem. maquiagem, é muita coisa. Fora as questões da casa, comida, cuidar do filho. Sim. Então, é um monte de coisa. Isso gera uma energia, gera uma tensão, né? Dá a impressão que você não vai desempenhar o papel. Caraca, acho que não vou conseguir. É muita coisa. E o dia vai ser corrido, ainda tem que ir lá no. Tem um evento do Chega Mais para Cristo, preciso lá dar uma atenção pro meu marido, tá, não sei o quê. Beleza. Aí parece que a coisa não vai dar para fazer tudo, mas no final sempre dá para fazer tudo. A pessoa chega na festa e aquela tensão, o que faz? Ela baixou. Essa ansiedade que ela é vista como um adoecimento é quando você não consegue desempenhar esse papel. Ou seja, essa energia toda fica engarrafada, você não desempenha. Verdade, verdade. E a gente não dá conta, né? Hoje eu estava conversando com uma pessoa da gente redundante, mas eu estava falando, eu quero cada vez mais me presentificar no meu presente. Entender que eu preciso viver o hoje, né? Validar o que eu tenho hoje. Porque o que acontece? Às vezes a gente está tanto na expectativa de um futuro no qual nós não sabemos realmente se chegaremos lá, no qual nós não temos esse controle. E aí a gente se perde. A gente se perde porque vem a ansiedade, vem a falta de comunicação assertiva, vem o silêncio por causa dos pensamentos, por causa da necessidade de querer dar conta, de querer satisfazer. Então, realmente, a ansiedade, ela vem prejudicando a nossa qualidade de vida, prejudicando a nossa comunicação, ou porque a gente fala demais, ou porque a gente se cala. E o senhor estava falando, eu estava lembrando de uma característica minha, que graças a Deus já passou. Eu era uma pessoa que eu não sabia falar. Por querer ser muito sincera, eu falava mesmo. Se a pessoa perguntasse assim, você gosta de mim? Se eu não gostasse, eu falava, ai, não me simpatizo muito. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa, eu fico até triste até hoje, sabia? Que eu deixei essa marca nesse homem. Eu era coordenadora e aí eu fui fazer a vistoria lá dos diários, tá? E aí ele foi e falou assim, eu acho que você não gosta de mim. Aí eu, com a minha comunicação extremamente sincera, que eu acho que a gente não precisa disso, hoje eu entendo. Aí eu, posso ser sincera? Eu não gosto muito de você, não. Eu falei isso para ele. Eu falei assim, eu acho, sabe, que você faz cena para... Aí falando ali do trabalho, para mostrar um diário bom. Aí comecei a falar. E nós temos que ter, hoje eu tenho esse entendimento,
que você não precisa ser sincera, assim. Você pode ser assertiva nas suas palavras. Você não precisa magoar o outro com a sua comunicação. E, e aí eu percebo que, porque o assunto está até meio, tá tudo dentro, mas está aqui, dois assuntos. Eu percebo, porque o senhor falou da ansiedade, porque eu tinha uma ansiedade de mostrar um serviço bom. Eu precisava me validar sendo a melhor coordenadora. Então eu saía falando. Eu saía falando aquilo que vinha. Não gostei, não gostei, por causa de uma ansiedade, por querer dar conta. Então, olha como caminha junto a ansiedade e a comunicação assertiva, para que a gente não saia por aí fazendo um estrago na vida do outro e na nossa vida também, né? Ana, o homem, ele tem uma coisa que faz parte de todos nós, né? A vida do homem, basicamente, ela é governada por um sentimento chamado medo. Sim. Todo homem, né, ferido, ele tende a buscar, né, o silêncio, cujo objetivo, às vezes, é reprimir a sua verdade emocional. E isso, eu estou falando porque isso linka, né, com... Tudo é medo. Tudo é medo. Por isso a gente, às vezes, se garante na estética. Por isso, às vezes, a gente se garante em se maquiar por fora. Porque a gente tem medo. Medo do bullying, medo da fome, medo da violência da vida. Por que tem homens que têm medo de mulher? Por quê? Medo, muitas das vezes, de não ser amado. Aí o cara tem que ter muitas mulheres, porque está procurando o amor de uma mãe que às vezes não deu amor. Aí essa pessoa está querendo, está buscando, às vezes, uma afirmação feminina. Por carregar um sentimento de dor. Às vezes a gente não dá conta. Por que eu falei assim com essa pessoa? Ah, saiu, é porque eu quero ser correta, é porque eu quero ser... Eu sou sincero demais. Né? Às vezes as pessoas falam isso. Né? Atrás de toda essa sinceridade, às vezes tem um sentimento reprimido. Né? Então, muitas das vezes, aí eu volto para o homem, por carregar um sentimento de dor, ele pune socialmente a rival dos seus afetos reprimidos. E aí, como é importante... Isso não, essa pessoa não vai dar conta numa conversa de bar. Né? Às vezes vai precisar mesmo desse suporte terapêutico. Porque isso não vem assim. Isso não vai aparecer, né, de uma maneira assim tão comum. Então, né, às vezes, o não falar, a dificuldade de expor os sentimentos vai trazer muitos problemas. Depressão, ansiedade, transtornos psicossomáticos, né, que também é resultado das emoções reprimidas, né, às vezes uma gastrite, assim, aquilo que a boca não fala, aquela história que eu falei, né, assim, bem dentro do senso comum, engolir sapo. O sapo vai sair de alguma maneira, né, com a hipertensão, com a úlcera, com uma gastrite, vai sair. Uma coisa vai sair. Né? Raiva, comportamento agressivo, dependência de substâncias,
né? Muitos homens recorrem ao álcool ou às drogas como uma forma de escapar ou de anestesiar o sentimento reprimido. E aí, pastor, você está falando, estou vendo, um homem que escutou muitas falas negativas da sua mãe, que escutou durante muito tempo, homem não chora, seja forte, garoto, para com essa bobeira. Um homem que cresceu nesse ambiente onde o pai, ou a ausência do pai, ou um pai severo que buscava, né, fazer dessa imagem do filho, que esse filho tinha que ser um adulto mirim. Então, esse homem, na verdade, ele vai crescendo com esse vazio emocional dele, porque ele tem que estar ali se validando a todo momento, e aí chega na sua fase adulta. Ele se fecha porque ele se reconhece como homem, como alguém que tem sentimento, mas é como se o inconsciente dele dissesse assim, vê se eu estou certo, se o inconsciente dele dissesse assim, eu não posso verbalizar as minhas vontades, pois desde criança, o que minha mãe falava? Vai lá, menino, se machucou, levanta, não fica chorando não, você é homem. Vai lá, menino, abre a porta do carro, você que tem que ser gentil, você é homem. Então, muitas das vezes, aquele homem não dava conta de fazer alguma coisa, aquela criança, ele vai guardando aquele sentimento de alguém que está sempre sendo repreendido, chega na sua fase adulta, se fecha, não consegue colocar, e aí ele vive esse vazio dele, esse vazio dentro de casa, esse vazio com os filhos, e o orgulho, vê essa palavra aqui, o orgulho faz com que ele não busque nenhuma ajuda terapêutica, porque eu vejo muitas esposas, e esse foi um objetivo da live. Graças a Deus, vou expor aqui o meu esposo, tá, homens? Meu esposo faz terapia, toda semana ele faz terapia. Então, um casamento muito mais saudável é um homem que se cuida, que busca fazer terapia, sim, né? Para ele se conectar com o seu passado, com as dores, com as faltas, com os exageros. E aí, muitos homens têm essa dificuldade, esse orgulho de buscar uma ajuda terapêutica. Por quê? Por causa desse medo do julgamento, é isso? Ou porque ele acha que não vai ter jeito mesmo? Às vezes o medo de não ser compreendido, né, Ana? É uma coisa que aparece muito. Como uma pessoa vai me julgar depois que eu falar isso? Como essa pessoa vai me ver depois que eu falar isso? E vai guardando, vai acumulando. E aí essas coisas vão aparecendo às vezes, né? Na dependência de substância, a dificuldade no relacionamento, a baixa autoestima. Uma coisa que é muito comum hoje, os homens são estatisticamente mais propensos ao suicídio em comparação às mulheres. Muitas das vezes devido à falta de busca, de ajuda, a dificuldade, né, de expor as suas vulnerabilidades. A gente não foi ensinado. Tem um livro que eu até recomendo muito para todos, né, não só para os homens, mas é um livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Gente, como isso é libertador, uma coisa tão... a coragem de ser imperfeito. Quando a gente fala de imperfeito, a gente pensa até no perfeccionismo, né? Então, assim, eu já, um tempo atrás, assim, eu pensava que o perfeccionismo era algo bonito, mas o perfeccionismo, na verdade, é uma maldição. É verdade. Todo É verdade. perfeccionista, ele é controlador. E controla por causa do quê? Do medo. É verdade. Novamente vem o medo. Novamente. Ó, próxima live o tema vai ser só esse. Medo. É verdade.
E aí, né, o perfeccionismo, nós buscamos ser essa pessoa perfeita, essa esposa, esse marido, esse amigo perfeito, para mascarar a nossa fragilidade, para Ana, mascarar o nosso eu, né? a gente precisa desconstruir muitas coisas, sabe, Ana? Muitas coisas mesmo. É, a gente, quando a gente olha para as pesquisas, né? Tem uma pesquisa que foi realizada pelo Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, aponta que os homens são mais vulneráveis, né, ao suicídio, porque por não se abrirem ao apoio. Não tem a rede de apoio é muito limitada. Homens geralmente possuem redes sociais menores, né? Não tem muita profundidade. Uma revisão publicada pelo Jornal de Aconselhamento Psicológico mostrou que os homens frequentemente interpretam a ajuda emocional como um desafio à sua masculinidade. E aí Olha eu só. volto, só para lembrar aquilo que eu falei da cultura, a gente, Ana, é tão mal resolvido com a nossa identidade que a gente impede as variáveis da masculinidade achando que existe coisas de homem. Não, isso aqui é de homem. Não, isso aqui é de mulher. Aí, a gente, quando olha para a Bíblia nos mostra que, cronologicamente, a função doméstica não era de Eva, era de Adão. Deus criou Eva para ajudar Adão no que ele já estava fazendo. Olha só. Então, quando Eva chega, Adão já cuidava de si, já comia, ele fazia a sua comida, ele passava, ele lavava. Que revelação. Nunca tinha parado para pensar assim. Eu acredito que existem funções que são familiares, não é do homem ou da mulher. Cuidar de filho não é da mulher, é coisa da família. Cuidar da casa não é coisa da mulher, é coisa da família. É coisa de quem mora na casa. Né? Olha aí, E eu, olha homem, olha. e eu falo isso, Ana, assim, eu estou falando aqui, mas eu já tive, enfrento, ainda trabalho muita dificuldade com isso, né? Hoje eu consigo lavar uma louça, hoje eu consigo ajudar minha esposa em algumas coisas, mas assim, é uma desconstrução violenta, porque vem de uma contracultura, né, muito grande, assim, está muito enraizado dentro de nós, muito. E eu penso que é um desafio muito grande. Quando eu ajudar os homens, e isso me falei, cara, essa live, ela é muito, tem uma relevância muito grande, muito grande. E assim, olha o que você está falando, é um desafio, realmente, porque a cultura, ela diz, a mulher cuida da casa, a mulher tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas, se o homem tiver uma mente aberta para que ele possa entender, se eu ajudo a minha esposa, eu tenho uma esposa mais saudável dentro de casa. Se eu ajudo meu filho, eu tenho um filho no qual eu vou participar mais da história dele, eu vou construir uma, uma relação afetiva, uma memória afetiva com esse filho. Então, homem que está assistindo aqui, que você possa se desafiar. É muito engraçado, deixar aqui, né? O meu esposo, ele me ajuda, ele melhorou muito. Ele melhorou muito nessa questão de ajudar em casa, de levar a nossa filha para a escola. Mas realmente não é um comportamento natural do homem, que quando a casa está assim e a nossa vida, eu falo, a gente está aqui, daqui a pouco a gente está ali, daqui a pouco a gente tem que sair para outro lugar e vai guardando. E aí eu vejo como isso está enraizado na mulher, em arrumar, porque enquanto eu estou
pegando todos os ambientes, ele está lá na louça ainda. Mas só que qual é o ponto positivo? É ele entender que no tempo dele, ele está me ajudando, ele está cuidando de um ambiente. Então, que os homens possam entender isso, que não é a quantidade do que você faz dentro de casa, mas é o que você se coloca, o novo desafio de compreender isso, de que para um bom relacionamento dentro do seu lar, com o seu filho, com a sua esposa, é essa palavra, é você se desafiar a encarar essa responsabilidade que são dos dois, não de um só, né? Então, assim, a gente volta a pensar, né, nessa masculinidade tóxica, né? O quanto isso também acaba nos impedindo de viver uma vida, um contexto relacional melhor, né? Por conta de toda uma construção, e se permitir isso é um desafio para alguns, né? Mas assim, tem sido muito bom isso para mim, né? Às vezes é que eles falam, lavou a louça. É assim mesmo. Uau! É assim mesmo. E como edifica, como assim melhora o relacionamento, né? Ana, eu estou fazendo... Isso é até afrodisíaco, Ana. eu estava Quando o homem lava a louça, como isso é importante. Alguma coisa, né? Ele sai no lucro. Eu estava pensando nisso, quando ele lava a louça, se ele lava um banheiro, se ele guarda a louça, ele sai na vantagem. O homem tem que entender qual é a linguagem de amor da esposa. Não é ficar falando só eu te amo ou chegar com um buquê de flores, não. É arrumar casa. Essa é a linguagem do amor da mulher. Quando eu chego do seminário, né, eu me coloquei aí para fazer seminário, e aí fica mais apertado o dia a dia, né? Trabalhar. Ai, gente, esse cachorro. Faz e aí, parte. e nem o meu, da minha irmã que está aqui me visitando, o cachorro dela está aqui. E quando eu chego, aí às vezes, naquela correria, quando eu tô vindo embora, eu falo, ai meu Deus, ficou aquela louça. E aí eu chego e tá tudo arrumado. Olha que legal. Vem cá, vem. Nunca aconteceu isso, meu Deus, mas tudo bem. E aí, o quanto é prazeroso você chegar de um lugar, essa esposa chegar de um lugar, chegar de um serviço, ver aqui na minha mente também, às vezes, o esposo é aquele que não tem a demanda de trabalho que a esposa tem. E ele precisa se validar nisso e ajudar essa esposa a não criar problemas, não pensar, olha a hora que você está chegando, você viajou novamente, você precisou fazer isso. Precisam se comunicarem e melhorar, um ajudar o outro, para que esse ambiente seja saudável. Pastor, a nossa live já bateu 1 hora, tá? Eu já esperava por isso. Eu vou para a última pergunta. Porque a gente vai ter outros temas. Eu atendo muitas pessoas, assim, mulheres, né, que comentam sobre isso. Quais os cuidados que um homem deve ter para lidar com o vazio paterno ou materno e conseguir construir uma nova família? O que é que eu tenho percebido? Homens que viveram esse vazio paterno, né? Viveram uma história de dificuldade, de abandono, ou de um filho que foi muito repreendido e constrói a sua família. E eles ficam como criança, buscando nessa esposa uma companhia materna. E eu tenho percebido que isso tem trazido muitas dificuldades para o relacionamento. Como o homem pode sanar? Qual é a dica que o senhor dá aqui? Não sei se ficou clara a minha pergunta. Sim. Então, para lidar com esse vazio, vai exigir um processo, né, de autoconhecimento, de autoaceitação,
de reconstrução, até mesmo de uma alfabetização emocional, né? Porque esses vazios, na verdade, eles causam um buraco, né? Essa ausência física, emocional de uma figura parental, ela pode impactar profundamente, né, a vida de uma pessoa, né, e de tal forma que ela tem dificuldade não só de se relacionar com os outros, mas às vezes de se relacionar consigo mesmo. Então, primeira coisa, reconhecer e aceitar o seu vazio, né? Identificar os sentimentos, as sensações, né? Isso é essencial, né? E às vezes eu digo que a psicoterapia ela é algo extremamente poderoso, de um poder, né, grande, mas é muito desconfortável, porque às vezes leva a pessoa a experienciar, a entrar em contato com as suas dores. Mas é a partir disso, né, de se conectar com o vazio, com o abandono, com a tristeza, com a raiva, com a frustração, que você vai poder ressignificar, validar essas experiências, né? Então, aceitar esses sentimentos que são legítimos, que provocaram impacto, né, é importante no processo da cura. O contato, como eu falei aqui, o contato é pelo contato que a gente se fere. E é pelo contato que a gente se cura. A partir daí vem o processo de ressignificar a figura. Assim, eu falo sobre isso e eu me remeto até a uma... Porque, assim, nós somos produto do meio. Nós somos influenciados pelo meio, pela nossa história. Como eu falei, eu não chego aqui sozinho. Eu chego aqui com a minha história, com os meus erros, com as minhas frustrações, com coisas que eu ganhei, com as pessoas que eu me conectei. Eu chego aqui com os livros que eu li, com as coisas também que eu não recebi, entendeu? Então, assim, nós somos influenciados pelo meio. Mas no meio de tudo isso, Ana, há uma decisão. Mas assim como o Waze, eu uso muito o Waze, né? E o Waze ele só vai te dar o caminho que você vai chegar quando você identifica o lugar que você está, o lugar da sua, aonde você está, a localização, a sua localização. Então, assim, para eu chegar lá, para eu poder viver isso aqui, para eu poder entrar num tempo, né, de reconstrução ou de viver uma plenitude familiar, primeira coisa, eu preciso me conectar, validar aonde eu estou hoje. Qual é a minha realidade hoje? Qual é a sua realidade nesse momento? Ponto principal. A partir daí, né, o Waze vai construir a rota, os caminhos que você vai tomar. E aí vem o processo de ressignificação. Então, eu penso que eu estou aqui em mente com a história de um cara chamado Ezequias. Isso serve só como um exemplo, né? Ezequias. O pai dele fez o que era muito mal perante o Senhor. E aí eu penso, né, num contexto geral. O cara que fez o que era mal. Ele poderia, e às vezes a gente escuta isso dentro de um processo de construção social, filho de peixe, peixinho é. Né? Então, assim, pô, se o pai dele fez o que era mal, o cara foi tão mal, Ana, que ele não foi enterrado no sepulcro dos reis. É muito comum a pessoa, no momento de falecimento, a gente buscaria as coisas mais importantes da vida daquela pessoa, né? Sim. Pelo menos naquele momento de dor. Ele foi tão mal que ele nem foi enterrado no sepulcro dos reis. Então, o que se espera de um filho? Mas aí diz assim, o texto bíblico diz assim, que Ezequias fez o que era reto perante o Senhor. O pai fez o que era mal, ele fez o que era reto. Segundo seu pai Davi. Aí você, mas o pai dele não era Cai? Mas aqui está dizendo, Davi é a figura que ele escolheu como referência de paternidade. Então, assim, peraí, eu vou seguir isso aqui.
Porque no meio de tudo isso a gente vai escolher o que a gente vai levar, o que a gente vai seguir. Tem uma decisão nisso tudo. E essa decisão ela é permitida a partir desse olhar. Cara, onde eu estou hoje? Não, como eu vou fazer? Aí eu vou precisar de suporte, né? Vou precisar de que a gente chama de heterossuporte, o suporte, às vezes, né, de um amigo, de um mentor, da igreja, da terapia. Sim. Eu digo que ninguém conquista nada sozinho. Quem diz que conquistou alguma coisa sozinho fez alguma coisa de errada no caminho, né? Como diz John Maxwell. Então, assim, a gente precisa de conexões. A gente vai precisar construir. E assim, Ana, a gente está caminhando para o final e eu quero deixar claro, quando a gente fala de comunicar, eu também não vou sair abrindo a minha vida para qualquer pessoa. Tanto é que, dentro do contexto terapêutico, a gente tem um código de ética. Sim. Que estabelece o sigilo. O que a gente trabalha aqui dentro do setting terapêutico vai ficar ali. E esse ambiente é justamente para dar oportunidade a essa pessoa de chegar e se abrir e falar, colocar suas dores, seus sentimentos, suas feridas. A partir daí a gente conseguir ressignificar e dar suporte para que essa pessoa possa fazer os seus ajustamentos criativos na vida, né? Porque todos nós temos a capacidade de recriar qualquer coisa, é possível, né? Então, assim, ali ele vai se empoderar, essa pessoa vai se empoderar, vai buscar e vai poder fazer o seu caminho de resiliência, né? E todos nós temos essa capacidade de fazer isso. Então, como é que faz? Qual é o caminho? Primeiramente, reconhecer e aceitar. Segundo, né, ressignificar a figura de paternidade ou de maternidade, né, construir novas narrativas, em vez de focar na ausência, porque na maioria das vezes o adoecimento fala de excesso, né, de passado. As pessoas ficam ali na ausência. Espera aí, eu vou buscar referência, eu vou buscar significar, vou buscar construir novas conexões. É importante. Conexão. E eu falo que acho que uma das coisas que é determinante na vida do ser humano, na vida de uma pessoa bem-sucedida, conexões, Ana. Conexão é como um elevador. Ou te joga para cima, ou te leva para baixo. Sim. Eu tenho pessoas que eu posso chegar e posso me abrir, posso falar tanto coisas lindas, virtudes, como posso também falar meus defeitos, que eu sei que elas vão me acolher. Sim. E é o que, né, para a gente finalizar. Então, um homem que passou por danos emocionais, seja de abuso, seja de abandono desse pai, dessa mãe, o que você está falando aqui, ele precisa ter uma decisão para viver um novo tempo na família que ele construiu. Ele precisa se conectar com esse presente, ressignificar essa dor. Ó, a minha mãe fez isso, o meu pai fez isso, eu não tive pai, eu não tive mãe, mas hoje eu tenho uma esposa. E essa esposa não é a minha mãe. Ela não vai suprir esse vazio, ela não vai suprir, né, essa dor. Então é como se fosse isso. Esse homem ele precisa enxergar isso. Ele precisa decidir olhar para essa esposa como a esposa dele e abraçar essa família e não ficar vivendo ali carregando esse sentimento, essa falta do passado, porque isso tem estragado muitos relacionamentos. Ana, o homem não se comunica, geralmente fala. essa pessoa ela não consegue identificar isso de uma maneira tão simples. O processo terapêutico ele vai dar esse suporte. É muito importante a gente olhar para isso, né?
Porque, assim, parece uma coisa, não é simples. Não é, eu estou fazendo isso porque eu estou botando minha esposa no lugar da minha mãe. Não é. A coisa não... A pessoa nem não dá conta Não disso. dá conta. É no processo que vem o que a gente chama de tomada de consciência. E essa tomada de consciência não é só uma tomada cognitiva. É isso aqui, eu tive só um insight. Não é. É uma tomada de consciência completa. É corporal também. Os sentidos estão tudo ali acontecendo naquele momento. Sabe? É uma coisa assim, incrível. E aí eu digo, quanto mais aprendemos acerca de como nós somos na vida, mais podemos escolher novas formas de ser, se não estamos satisfeitos. Mas primeira coisa, eu preciso aprender de como eu estou acontecendo, como eu estou fazendo, como eu estou me projetando na vida. Então, eu preciso olhar para isso. Né? Nós precisamos olhar e perceber, mas essa tomada de consciência ela não vem de uma maneira simples. Não vem dessa... está fazendo isso. E tem uma outra coisa, essa tomada de consciência é a pessoa que vai ter que fazer esse movimento. É por isso que os livros de autoajuda, eles às vezes não ajudam. Porque se eu chegar para você e falar, Ana, você está errada nisso. Eu? Não vai fazer sentido. Mas quando há uma tomada de consciência que envolve consciência, sentimento, sensação, a chave vira de uma maneira tão bonita. É uma coisa tão, assim, parece que é mágica. Né? É tão natural a pessoa fazer o ajustamento de uma maneira tão... Caramba, eu não tinha percebido isso. Ela percebeu, ela teve a tomada de consciência. É diferente de quando eu falo. E aí eu volto para o processo terapêutico, eu volto para esse lugar dessa relação, né? Quando eu me permito a me colocar nesse lugar, no lugar de fala, e me perceber dentro dos meus processos. Consegue Sim. entender isso, Ana? Consigo. Então, caminhando para a rota da conclusão, homens, está aqui nosso psicólogo Alexandre Ramos. Você que precisa tomar essa, né, ser direcionado para essa consciência, para essa evolução. Chama ele no privado, cuide-se, né? Talvez você precisa falar mais, conversar mais, expor mais, e está aqui um profissional que vai te ajudar a ter uma qualidade de vida, né, pastor? É uma qualidade de vida. Não eu é? digo, Ana, que ser psicólogo é ser colo, ombro amigo, o lenço, é dar ouvido à dor que o outro nunca pode compartilhar com ninguém. É verdade. É desafiador e é bom. Demais. Eu vou, talvez, a gente está caminhando para o final, e eu vou falar assim, a Cris, minha esposa, ela fala, Xane, tu é outra pessoa depois da terapia. Sempre foi uma pessoa boa, uma pessoa bacana, uma pessoa amável, mas você é outra pessoa. Aquela insegurança que te atrapalhava, aquela segurança. Ana, quando você me vê nadando, né? Hoje eu nado, eu corro, né? Fiz o Rei e Rainha do Mar. Caramba, eu nem entrava, quando a gente fazia passeio de escuna, eu nem entrava na água com medo de afundar. Uhum. Hoje a gente tem uma empresa hoje, né? Estou aqui numa sala, mas tem uma outra sala, tem uma outra sala, a gente já pegou uma... Como a coisa tem fluído. Então, assim, isso é fruto disso, terapia. Como foi importante. Então, assim, a terapia vai te ajudar a destravar muitas coisas, né? Vai favorecer o crescimento,
a sua expansão e tudo aquilo mais, sobretudo, né, a qualidade de vida, de relacional com o todo, né? Na sua família, mas sobretudo consigo mesmo. Hoje eu me curto demais. Que bom, que bom. E hoje eu falei sobre isso, né? Hoje, em uma aula, eu falei sobre isso. Quanto a terapia, ela nos faz, né, a gente aceitar o processo difícil que passou, olhar para o presente e degustar da sua própria presença, independente das demandas, de dificuldades. A gente aprende realmente a degustar do nosso eu, né? Pastor, muito obrigada, tá bom? Muito obrigada, estou muito feliz por essa live. Ah, já tem anos, né, que a gente se conectou. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. E na época pensei sobre vários temas, mas quando eu posso dizer que Deus me direcionou para esse tema, eu falei assim: é ele. Chegou o momento que essa live possa, você que assistiu aqui, espalhe essa live para homens e mulheres, que eu tenho certeza que vai edificar. Muito boa a sua contribuição, muito obrigada. Um abraço na Cris, tá? Que Deus continue abençoando a sua Quero mandar família. aqui um abraço também para o Juninho, aqui, ó, botou: homem não chora. Ah, te amo também, meu querido. Tá Jô, aprendendo. pastora Mara, a turminha chegou juntinho aí, ó. Entrou bastante gente. O Daniel lá de Nova Zelândia. Legal. Tá, pastor, muito obrigada, tá? E vamos desenvolver outras, tá, pessoal? Manda aí, ó, nosso privado. Já Vamos estou desenvolver aguardando o outras. próximo convite. Ó, o próximo já vou deixar aí, ó, para a Cris e para o Júnior. Vai ser uma live para casais. Casais e depois uma live para filhos, para falarmos de filhos. Tá bom? Já deixei a dica aí, já deixei o convite. Fica a dica, Tá, né? obrigada. Beijo. Fica com Deus.